No Saber Direito desta semana, o professor Emerson Caetano de Moura traz um curso sobre direito registral imobiliário. Durante as 5 aulas, ele vai abordar o que é e como funciona o sistema registral imobiliário. Vai tratar dos procedimentos ordinários e especiais, da escrituração, nulidade e retificação registral. Já está no ar a aula 4. Muito bem, estamos de volta. Aqui o professor Emerson Caetano. Se você ainda não sabe como me encontrar nas redes sociais, @professor.emersoncaetano, tudo junto. E aí você pode trocar ideias lá e a gente pode esclarecer alguns outros pontos. A gente segue nessa aula 4. Na aula 4 a gente continua abordando ou avançando na escrituração registral imobiliária. Final da aula anterior, a gente abordou a questão dos livros que estão presentes no registro imobiliário, que são livro protocolo, livro que é o livro 1, livro 2, registro geral, livro 3, registro auxiliar, livro 4, indicador real, livro 5, indicador pessoal e o livro de aquisição de imóvel rural por estrangeiro. Muito bem. Então, quando um determinado título é apresentado ao registro imobiliário, obrigatoriamente, para ele tramitar, para ocorrer o processamento registral dentro da serventia, dentro do cartório, ele precisa ser lançado no livro 1, que é o livro protocolo. Este ato registral de lançamento, ele tem um nome e uma função muito específica. O nome é a prenotação e a função específica, a finalidade específica é gerar o direito de prioridade. E concomitantemente com o direito de prioridade, a preferência na tramitação, no processamento desse título lá no cartório de registro de imóveis. Feita a qualificação registral, suponhamos agora que a qualificação registral foi positiva. Sendo qualificação registral positiva, isso significa que aquele título e, portanto, o ato ou negócio jurídico imobiliário contido no título, ele vai ter ingresso no registro imobiliário por meio da lavratura de um dos atos registrais específicos. Esta lavratura do ato registral, ela vai se dar observando o rol previsto no artigo 167 da Lei 6.015. E aqui a gente tem um ponto muito importante. Os dois grandes tipos de atos registrais que geram constituição, transmissão, modificação ou extinção de direitos reais e da propriedade estão descritos no artigo 167 da Lei 6.015 de 73. No artigo 167, inciso 1º, nós temos o rol taxativo dos atos que são registráveis, que é o registro em sentido estrito. Basicamente, o registro em sentido estrito, ele serve para constituir ou para transmitir direitos reais e direito de propriedade. Quando a gente conjuga esse artigo 167 da Lei 6.015 com os artigos 1127 e 1245 do Código Civil, a gente tem ali a identificação dos atos, da tipificação dos atos que são passíveis de registro. E aí, aqueles que são registráveis estão listados no artigo 167, inciso 1º da Lei 6.015, e os que são averbáveis estão no artigo 167, inciso 2º. Só que eu preciso chamar a sua atenção para um detalhe. O rol dos atos registráveis, ele é um rol taxativo. Ele vai estar previsto no 167, inciso 1º, e também em algumas leis especiais, como, por exemplo, a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, a Lei 6766 de 79. A gente tem também a Lei da Regularização Fundiária, a REURB, que é a Lei 13.465, e outras leis, como, por exemplo, a Lei da Incorporação Imobiliária e lei que trata da alienação fiduciária em garantia, 9.514 de 97, e por aí vai.
Agora, em se tratando de atos averbáveis ou de títulos averbáveis, nós estamos tratando de um rol exemplificativo. Existe uma extensa exemplificação no artigo 167, inciso 2º da Lei de Registros Públicos, e também existe uma cláusula geral, uma espécie de cláusula geral ou residual de atos averbáveis que está no artigo 246 da Lei de Registros Públicos. Pois bem, agora a gente precisa perceber o seguinte: quando você vai fazer um registro ou uma averbação, e essa definição, com base no artigo 167 e na qualificação registral realizada pelo oficial de registro, quando se define é um registro ou é uma averbação? A próxima pergunta que se deve ser feita no procedimento de escrituração registral imobiliária é o seguinte: este título contém um ato ou negócio jurídico relativo a um imóvel que está matriculado nesta serventia, neste cartório? E aí, em qual livro nós procuramos a matrícula? Nós procuramos no livro 2. O livro 2, que é o registro geral, ele contém a matrícula de todos os imóveis que estão inscritos naquela serventia. Então, ali nós fazemos o registro na matrícula ou a averbação. Você que é profissional de direito, que já teve contato lá com uma certidão de matrícula, você pega lá a certidão de matrícula, no início, na primeira ficha, tem um cabeçalho onde descreve o imóvel, uma descrição minuciosa, depois descreve e qualifica o proprietário, depois tem lá a forma do título, o registro anterior e algumas outras informações complementares. É uma espécie de cadastro para aquele imóvel. Essa matrícula recebe um número único e ela corresponde a um único imóvel. Aí a gente tem um dos princípios elementares, mais fundamentais do registro imobiliário. É o princípio da unitariedade da matrícula. O princípio da unitariedade, ele é um dos maiores instrumentos de se garantir a precisão, a certeza e a segurança jurídica em relação aos direitos reais imobiliários. Porque o princípio da unitariedade está escrito lá na lei, lá no artigo 176 e seguintes da Lei de Registros Públicos. Para cada imóvel, uma única matrícula, para cada matrícula, um único imóvel. Esta é a definição do princípio da unitariedade da matrícula. Ou seja, a matrícula é um número constante de uma ficha ou de uma sequência de fichas em que se lançam a sucessão dos direitos reais, as sequências dos direitos reais relativos àquele imóvel. Alguém adquiriu por compra e venda, depois esse alguém doou, depois esse alguém veio a falecer e aí registrou-se o inventário com a partilha dos bens. Algum herdeiro se tornou titular ou co-titular desse bem. Depois esse herdeiro faz uma alienação fiduciária em garantia desse bem. Depois ocorre a quitação e a consolidação da propriedade resolúvel. Posteriormente, ele pode fazer uma integralização deste bem como capital de uma sociedade empresária. Tudo isso vai concatenadamente, sem hiatos, sem lacunas, daí o princípio da continuidade registral, isso vai se constando, isso vai se lançando, lavrando na matrícula. E aí, tudo que diz respeito a direito real, quer para transferir, quer para constituir, para modificar ou extinguir, todo direito real relativo àquele imóvel é sempre lançado naquela mesma matrícula correspondente ao imóvel. Sendo assim, no livro 2, em cada uma das respectivas matrículas, são praticados ou podem ser praticados dois tipos de atos registrais. O ato de registro propriamente dito, chamado registro em sentido estrito,
que a gente encontra lá no artigo 167, inciso 1º da Lei de Registros Públicos. E também os atos de averbação, que estão listados no artigo 167, inciso 2º e no artigo 246 da Lei de Registros Públicos. Bom, só que, ao final do procedimento registral imobiliário, tendo sido feita uma qualificação registral positiva, o oficial de registro pode detectar a necessidade de efetuar um registro, só que é o registro de um título e, portanto, de um ato ou negócio jurídico que não corresponde a uma matrícula de imóvel constante daquele registro de imóveis. Você pode dizer, professor, como que é isso? Vamos supor o seguinte: duas pessoas contraíram casamento, se casaram. Bom, e este casamento, disse a lei, vai ter um regime de bens, ou comunhão parcial, ou separação total de bens, ou comunhão universal, ou separação obrigatória, a depender do que o próprio Código Civil regulamenta em matéria de regime de bens para o casamento. O fato é que, nos termos do artigo 167, inciso 1º, este casamento com seu respectivo regime de bens deve ser registrado no cartório de registro de imóveis do domicílio do casal. Ainda que eles tenham se casado aqui em Brasília e o primeiro domicílio conjugal seja lá em Curitiba, no Paraná, eles vão ter de pegar este casamento, a certidão de casamento, mais eventual escritura de pacto antinupcial e registrar lá no cartório de registro de imóveis do domicílio deles, desse casal. Acontece que, se esse casal não tiver nenhum imóvel lá em Curitiba, quando apresentar esse título, o oficial de registro tem de registrá-lo, mas vai verificar que ele corresponde a um direito com implicações reais que não diz respeito a nenhum imóvel daquele cartório, nenhuma matrícula daquele cartório. Neste caso, o registro será feito no registro auxiliar, no livro 3. Ou seja, é um registro que consta do registro imobiliário, mas sem ter uma correspondência direta com uma matrícula daquele imóvel. Se no futuro esse casal comprar um imóvel lá em Curitiba, na circunscrição deste cartório, aí ele vai ter de, na matrícula deste imóvel que adquiriram, averbar o casamento e o respectivo regime de bens. Então, existe lá na lei 6.015, ali pelo artigo 77, 78, você tem expressamente definindo o rol de negócios jurídicos e títulos que devem ser inscritos, devem ser registrados, lavrados, apenas no livro 3, ou então no livro 3 com a verbação no livro 2, na matrícula. Então nós já vimos que na escrituração nós temos ato registral lavrado no livro 1, protocolo, é a prenotação. Atos registrais que são lavrados no livro 2. E aí é bom você dar uma lida no artigo 172 e 173 da Lei de Registros. No livro 2, que é o registro geral, você pode praticar 3 tipos de atos registrais: abertura de matrícula, registro propriamente dito, registro em sentido estrito, e averbação. Já no livro 3, não tem isso de abrir matrícula. E você vai ter o registro, de regra não tem averbação. Agora, falta a gente mencionar o que se faz no livro 4, chamado indicador real,
e no livro 5, chamado Indicador Pessoal. Esses dois livros, eles não são livros cujos atos ali praticados geram direito real, ou modificam, ou extinguem, ou transferem direito real, nada disso. Livro 4 e livro 5, livro 4, indicador real, e livro 5, indicador pessoal. Eles são livros de natureza cadastral. O livro 4 é um repositório, um cadastro, uma espécie de índice, de listão. É uma lista de todos, absolutamente todos os imóveis que constam daquele cartório em outro livro, em outros livros. Então, o livro 4 é um repositório organizado de todos os imóveis que fazem parte do acervo registral imobiliário daquela serventia, daquele cartório. E o indicador pessoal fica fácil. O indicador pessoal também é um grande cadastro. É como se fosse uma enorme lista telefônica. Os mais novos nem sabem o que é lista telefônica. É um enorme catálogo com o nome de todos os sujeitos ativos e passivos que constam de algum negócio registrado naquele cartório. Quando você vai a um cartório qualquer, suponhamos que você vai a uma cidade de praia qualquer, e aí chegando lá, você passa de frente ao cartório, fala, rapaz, tem aquele bacana lá da minha cidade que vive tirando onda, que tem casa, tem flat aqui nessa praia e tal. Será que ele tem mesmo? Aí você se lembra o nome dele, fulano de tal. Aí você vai ao cartório e fala assim, eu queria uma certidão informando se fulano de tal, aí você indica os dados dele, consta deste registro. E também eu quero uma certidão informando quais são os imóveis que estão constando como titular o fulano de tal. O que o oficial de registro vai fazer por meio dos seus funcionários e prepostos? Ele vai consultar esses dois livros, vai primeiro localizar no indicador pessoal, livro 5, se consta o nome fulano de tal, e lá também vai ter uma anotaçãozinha dizendo quais são os imóveis que estão atrelados de alguma forma a esse fulano de tal. E aí na certidão ele vai te descrever o que consta de direito real em relação a esse fulano de tal. Então, esses dois livros são repositórios organizados para que melhor se possa manusear, controlar e disponibilizar as informações que estão escrituradas no cartório. Já no livro de aquisição de imóvel rural por estrangeiro, nós também temos um livro de natureza cadastral. Todas as vezes que um estrangeiro, observados os limites da legislação federal, você pode colocar aí no Google, pesquisar, lei que regulamenta a aquisição de imóvel rural por estrangeiro. Dá uma lida nessa lei. Quando o estrangeiro, observados os requisitos dessa lei, adquire um imóvel aqui no Brasil, a aquisição em si, a transmissão da propriedade é registrada no livro 2, que é o registro geral. Mas esta informação de que o estrangeiro, fulano de tal, com tal documentação, adquiriu o imóvel, ela também vai ser cadastrada no livro de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. Por quê? Porque esse repositório de informações deve ser encaminhado pelo oficial de registro trimestralmente para certas autoridades públicas. Para o INCRA, para a Secretaria do Conselho de Segurança Nacional e por aí vai. Mas agora você tem uma noção desses livros. Então, a gente já sabe quais são os livros que constam do registro imobiliário, a gente já sabe
quais são os principais atos praticados: a prenotação, o registro em sentido estrito, a abertura de matrícula e a averbação. Nesses outros livros, livros 4, 5 e a aquisição de imóvel rural para o estrangeiro, se faz anotações. Tecnicamente, as informações são lançadas nesses livros, livro 4, livro 5 e livro de aquisição de imóvel rural para o estrangeiro, se faz por anotações. Seguindo nessa lógica, nesse raciocínio, para a escrituração e até mesmo para a qualificação registral, é importante que o oficial de registro saiba quais são as espécies de títulos que são admissíveis a registro, que podem ser registrados. Aqui vai um artigo muito importante da Lei 6.015 de 73. Anota aí, artigo 221, artigo 221. Esse artigo traz o rol taxativo dos títulos, dos documentos que são passíveis de registro no registro imobiliário. Primeiro, os instrumentos públicos, escrituras públicas, testamentos. Além disso, os instrumentos particulares, contratos, declarações unilaterais de reconhecimento de dívidas, por exemplo, promessas. Os títulos judiciais, carta de sentença, mandados judiciais, certidões judiciais e outros. Além disso, tem os títulos estrangeiros que tenham sido habilitados para produzir efeitos no Brasil. E aí teria a tradução, o prévio registro no registro de títulos e documentos, que é um outro tipo de cartório. E não só isso. Os termos e contratos administrativos. Termos e contratos administrativos. Então, por exemplo, se você fizer uma leitura, uma análise da lei da REURB, a Lei 13.465 de 2017, você vai perceber que ao final do procedimento de regularização fundiária urbana, que tenha sido aprovado e finalizado pelo município, pelo poder público, o poder público vai emitir um documento administrativo que servirá de título para a abertura da matrícula e registro de cada unidade regularizada. Este documento, este termo administrativo, não é um contrato administrativo, é um documento, um termo administrativo. Chama-se Certidão de Regularização Fundiária, chamada CRF. Essa é uma espécie de título levado a registro. Mas pode ser que o poder público, detentor, proprietário de um imóvel, ele coloque esse imóvel em licitação pública, para aliená-lo a um particular. O particular que vencer a licitação para adquirir esse imóvel celebrará com a administração pública um contrato administrativo de venda e compra. Mas poderia ser um contrato administrativo de concessão de direito real de uso de um imóvel público. O fato é que este contrato administrativo relativo a um imóvel ou a um direito real, ele pode ser apresentado, pode e deve ser apresentado ao registro imobiliário, e aí se trata de um título administrativo, ou seja, um contrato administrativo que é admissível a registro. Então, tome nota aí quais são as espécies ou categorias de títulos que são admitidos a registro no registro imobiliário. São aqueles que estão previstos literalmente no artigo 221 da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73. Muito bem. Para finalizar a nossa sequência lógica da escrituração registral imobiliária, a gente recapitula. Primeiro passo,
o oficial de registro ou seus prepostos, os escreventes autorizados, vão, primeiramente, identificar o livro e o ato específico que será lavrado. Se é no livro 1, se é no livro 2, livro 3, se é abertura de matrícula, se é registro, se é averbação, se é prenotação. Feito isso, ele também já terá lá no procedimento de qualificação registral categorizado qual é a espécie de título. É um instrumento público? É um instrumento particular? É um título judicial? E aí entra em cena o artigo 221 da Lei de Registros Públicos. E por último, quando o oficial de registro vai escrever lá no livro, ele vai escrever, por exemplo, a averbação registro. Este ato ele vai ter um cabeçalho, as informações de um cabeçalho, e ele vai ter um conteúdo específico. Como é que eu identifico isso? Quando você pega uma certidão de ônibus, uma certidão de matrícula, você vai ter lá, em caso de registro, tem assim, um R./matrícula. E aí tem, conforme prenotação número tal, da data tal, pelo instrumento público de escritura de venda e compra, lavrada no tabelionato tal, as folhas tal, livro tal, na data tal, perante o tabelião fulano de tal, o sujeito A vendeu o imóvel descrito desta matrícula para o sujeito B, à vista pelo preço de tantos mil-reais. Recolheu-se o imposto de transmissão intervívio, ITBI, mediante a guia número tal. Emitiu-se a declaração de operações imobiliárias, a DOI. E por aí vai. E aí vem o fechamento. Os emolumentos, ele descreve os emolumentos, diz que o referido, ou seja, o que ele escreveu é verdadeiro, dou fé, aí ele coloca o nome do oficial, a assinatura e a data e o local, o encerramento. Aí você tem o conteúdo propriamente daquilo que foi lavrado. Ao lavrar e assinar esses pequenos dizeres, que é o conteúdo do ato, ele estará ou transmitindo o direito real, ou constituindo, ou modificando, ou extinguindo. E aí, tanto pode ser um ato de registro, como um ato de averbação. Muito bem. Uma coisa importante a ser destacada é que, depois de feita a escrituração, em outras palavras, depois de lavrar o ato registral propriamente dito, que é o registro, que é a averbação. Às vezes, para se registrar ou averbar, às vezes há necessidade de prévia abertura da matrícula para aquele imóvel. Seria o caso, por exemplo, de o proprietário de uma grande fazenda da matrícula 10. Aí ele destaca uma pequena área, ou seja, a fazenda tem 1.000 hectares. Ele destaca 100 hectares e vende para se tornar imóvel autônomo. Feito o devido procedimento, quando for registrar, eu vou abrir a matrícula para essa área destacada, vai ser a matrícula a próxima da ordem, suponhamos 1.300, apurar a exata área do que ficou remanescente, e aí nesta matrícula que se abriu, registra-se a aquisição pelo adquirente desta fração da fazenda. Beleza. Qual é o efeito deste registro ou inscrição? Se eu estou falando de uma compra e venda, se eu estou falando de uma doação, se eu estou falando de uma permuta, se eu estou falando de uma partilha em inventário, este registro ele terá o efeito translativo de tradição da propriedade, do direito de propriedade. E aí nós estamos falando especificamente do efeito registral previsto no artigo 1245 do Código Civil. Mas, quando se registra um instrumento que contenha uma hipoteca, uma cédula pignoratícia, uma alienação fiduciária, ou algum outro tipo de direito real de garantia, por exemplo, ou a possibilidade de eu registrar um instrumento que é constituição
de direito real em coisa alheia. Um direito de superfície, um usufruto, um uso, uma concessão de direito real de uso. Neste caso, quando se registra o título, você não está transmitindo ou trasladando a propriedade. Neste caso, o efeito registral é aquele que está previsto no artigo 1227 do Código Civil. É o efeito constitutivo de fazer nascer o direito real. Agora, há também aqueles casos, suponhamos, uma determinada pessoa, para adquirir um imóvel, suponhamos, o imóvel tinha o valor venal, ou seja, ele estava comprando o imóvel, ele estava comprando este imóvel por R$500 mil. Ele pagou ao vendedor 300 mil e ele fez um contrato de financiamento de empréstimo com uma instituição financeira que ia lhe emprestar os outros 200 mil. E como garantia desse empréstimo, este imóvel que ele estava adquirindo, ele colocou em nome do banco, da instituição financeira, e ficou apenas com a posse direta do imóvel. O que acontece? O banco, nesta alienação fiduciária em garantia, o banco figura como proprietário resolúvel do bem e este adquirente do imóvel, que agora se torna mutuário, né, tomador do empréstimo, ele vai ficar com a posse direta, o uso, o gozo e a fruição do bem. Depois que ele quitar todas as prestações, a instituição financeira fica obrigada a lhe outorgar, emitir uma carta de quitação. A instituição financeira emite. De posse dessa carta de quitação, o que vai acontecer? O, então, devedor do empréstimo, que tinha apenas a posse do imóvel adquirido, mas a propriedade estava com a instituição financeira, a propriedade resolúvel, ele vai pegar essa carta de quitação e vai apresentar ao registro imobiliário. Vai tramitar no procedimento registral, vai qualificar, e se a qualificação registral for positiva, vai fazer o quê? Vai averbar esta carta de quitação. E esta averbação vai extinguir a propriedade resolúvel do banco, que passará como propriedade plena do então devedor do empréstimo. E aí você tem os efeitos registrais previstos lá no artigo 1227 do Código Civil. Está extinguindo um direito real, que era o direito de propriedade resolúvel. Na verdade, está extinguindo um direito e criando outro. Extinguiu o direito de propriedade resolúvel do banco, da instituição financeira, e criou o direito de propriedade plena para o adquirente e devedor do empréstimo que acabou de quitar. Muito bem. Feito isso, é importante a gente destacar um dos mais importantes, mais perene, inafastável efeito do registro. Todo registro gera esse efeito. Que efeito que é? É o efeito publicitário. É o efeito de disponibilizar a conhecimento todos os direitos reais e aquele direito real que consta da matrícula relativa àquele imóvel. Qualquer pessoa pode se dirigir ao registro imobiliário e, sem apresentar nenhum porquê, nem para quê, nenhuma justificativa, ele pode solicitar uma certidão da matrícula daquele imóvel. E ao emitir essa certidão, o oficial de registro estará emitindo um repositório concatenado e preciso, com presunção relativa de veracidade e legalidade dos direitos reais que ali estão postos. Então, se ali naquela certidão diz que o imóvel daquela matrícula pertence a fulano de tal e não consta nenhuma penhora, nenhuma hipoteca, nenhum outro tipo de direito real, nem outro tipo de garantia, significa que aquele imóvel
titularizado pelo fulano de tal, pode, por ele ser alienado livremente, porque não há nenhum tipo de embaraço ou impedimento registral para isso. Então, até para eu emprestar um dinheiro para um amigo, falar, vou fazer um contrato aqui, vou emprestar um dinheiro, sem cobrar juros, vou emprestar um dinheiro para um amigo. Mas eu queria saber se esse meu amigo tem lá alguma coisa para, se a coisa apertar, ele vai me pagar. Aí eu falo, eu tenho uma ideia. Como ele fez a vida dele toda aqui, eu vou pedir algumas certidões nos cartórios aqui da cidade, de imóveis, para saber se tem algum imóvel em nome dele. Aí eu puxo lá as certidões, eu descubro que ele tem 6 imóveis, cada um deles no valor de 6 mil, aliás, de 100 mil. Então, 600 mil de patrimônio imobiliário, aproximadamente. E ele está me pedindo 50 mil de empréstimo aqui, para uma emergência. Bom, eu vou fazer um contrato com ele, vou disponibilizar esse dinheiro, se ele não me pagar, com esse contrato eu tenho condições de cobrá-lo e inclusive mandar penhorar um dos bens para ele quitar esse valor que me deve. Então vejam, este patrimônio imobiliário, quando ele consta do sistema registral imobiliário, ele não fica invisível a terceiros. Todo aquele que é titular de propriedade inscrita no registro imobiliário é como se fosse uma eficácia com dúplice efeito. O primeiro efeito é a chamada a segurança jurídica estática. Se o meu imóvel tem uma matrícula naquele registro imobiliário e tem um registro constando que eu sou o titular da propriedade, esta informação registral, ela gera a meu favor a presunção relativa de que eu sou o proprietário e titular daquele direito, até que se desfaça numa eventual ação judicial aquele registro, que é coisa rara, é difícil de fazer. É preciso que haja uma nulidade registral para que se desfaça isso. Então, quando você tem um direito real registrado na matrícula, você tem a segurança jurídica estática, que é o titular tem a seu favor a presunção registral relativa de que ele é o titular e pronto. Não precisa mais nada. Apresentou uma certidão de matrícula, não preciso fazer mais nada para provar que sou dono, sou proprietário. Não preciso estar ocupando a coisa, não preciso estar usufruindo, dispondo, não. Agora, o segundo efeito de segurança jurídica é a segurança jurídica dinâmica. Significa que todos os terceiros têm a potencial capacidade de conhecer esse meu direito. E, portanto, já que essa informação está disponível para qualquer um, ninguém pode alegar desconhecimento absoluto do meu direito para poder descumpri-lo. Falar, mas eu não sabia que esse terreno tinha dono e que o dono era o senhor. Não. Você não sabia, mas tinha todo o potencial registral disponível para saber. Por que não consultou o cartório de registro de imóveis? Ah, não sabia. Bom, pois tinha que saber. O sistema registral está aí para isso. Então, isso também é uma garantia para terceiros e uma proteção para o próprio titular do direito real constante da matrícula. E aí nós temos a chamada eficácia publicitária, de publicidade erga omnes, ou seja, para todos. Você lembra que lá na primeira aula a gente fez a seguinte pergunta? Por que quase todos os países do mundo possuem um sistema registral? De um tipo ou de outro, mais eficaz ou menos eficaz, quase todos os países do mundo, dos mais diversos matizes políticos, têm um sistema registral. Por que isso acontece? Porque é da essência do direito que ninguém é obrigado a cumprir obrigações e respeitar direitos que sequer possa conhecer. Então vejam, o sujeito A vende um imóvel para o sujeito B e essa é uma relação obrigacional, é uma informação que está
privada entre os dois. Se eu não tivesse um sistema registral no qual eu lançaria essa informação, como é que eu ia obrigar terceiros de outras localidades a respeitar esse direito de propriedade que só o sujeito A e B sabiam entre eles? Então, eis uma das mais importantes razões de ser de um sistema registral, seja ele qual for, que é a função publicitária para dar cognoscibilidade a terceiros dos direitos reais relativos àquele imóvel e indicando com precisão e certeza qual é o imóvel, sua localização, sua metragem, sua planta, seu perímetro e quem é o seu titular naquele momento. Bom, seguindo nessa lógica, a gente passa a analisar também um outro aspecto importante. Qual é? A chamada segurança jurídica dinâmica, que tem a ver com a proteção do tráfego de imóveis, dos negócios imobiliários. Vamos pensar o seguinte: eu estou pretendendo comprar um determinado imóvel. Este imóvel tem matrícula e está registrado num determinado cartório de registro de imóveis, que é o cartório da circunscrição territorial onde está localizado o imóvel. O cartório com competência para essa circunscrição territorial. Feito isso, eu peço uma certidão atualizada da matrícula e lá não consta, desta matrícula não consta que este proprietário tem uma união estável com uma outra pessoa e com uma escritura pública de união estável que regulamentou o regime de bens. E nessa regulamentação de bens, do regime de bens na união estável, está expressamente regulamentado entre eles que para um vender o imóvel precisa da anuência do outro. Só que isso não foi registrado, não foi averbado na matrícula. Eu, terceiro interessado, olho a matrícula, não tem constando nada, vou lá e negocio com o proprietário, sujeito A. Apresentamos o título ao registro imobiliário, como lá na matrícula e em nenhum momento foi falado sobre essa união estável, o regime de bens, o oficial de registro vai e registra em meu nome. Tempos depois, o companheiro prejudicado entra com uma ação judicial para se ressarcir do prejuízo que teve pela alienação desse bem. Esta vai ser uma relação de perda de danos entre eles. Essa relação entre eles não pode me afetar. Por quê? Porque ela não constava da matrícula e, por não constar da matrícula, essa compra que eu fiz está amparada pela boa-fé objetiva e pela publicidade registral e, portanto, pela segurança jurídica dinâmica. Ou seja, essa negociação foi baseada nas informações fidedignas do registro. Se omitiram informações desse registro, então os direitos que ali não foram lançados, eles não foram constituídos. E, portanto, eles não vão se resguardar do ponto de vista do direito real. Eles podem se resguardar em perdas e danos, na outra esfera, do direito obrigacional. Então, essa é também uma eficácia importante do efeito registral, que é a segurança jurídica dinâmica. Muito bem. Para finalizar esse aspecto da escrituração, essa abordagem que a gente faz da escrituração, é importante a gente lembrar as principais técnicas de escrituração. Quando a gente fala técnica de escrituração, a gente está tratando da forma como eu pego as informações do título e lanço no livro protocolo, no livro 2, livro 3. E aí,
Uma das técnicas é a chamada técnica transcritiva. É quando o oficial de registro pega a integralidade do que está escrito no título e ele transcreve ipsis litteris. Palavra por palavra do que está no título, ele transcreve para o livro do registro imobiliário. Esse seria a técnica transcritiva do título. Essa técnica de escrituração, de como extrair informações do título e passar para o livro registral, ela valeu no Brasil na sistemática anterior à Lei 6.015. Antes de entrar em vigor a Lei 6.015 de 73, que é a lei de 73, mas ela entrou em vigor em 76. Teve aí um lapso de 3 anos de vacatio legis para se operacionalizar. Anteriormente, usava-se no Brasil o sistema das transcrições, que você pegava o título inteiro e transcrevia no livro. Aí o próximo título transcrevia inteiro no livro, chamado livro 3 das transcrições. A partir de 6.015, da Lei 6.015, não se usa mais a técnica de escrituração transcritiva na matrícula, no livro 2. O que se faz no livro 2? Extrai-se as informações essenciais do título e lança-se apenas aquilo que é relevante para demonstrar qual é o direito, qual é o título, qual é o instrumento e qual é a eficácia, o valor e outras informações. Então, no livro 2, que é o livro do registro geral, não se usa a técnica de escrituração transcritiva, usa-se a outra técnica. Qual é a outra técnica? É a técnica inscritiva. A técnica de escrituração inscritiva, você vai ao título, extrai dali as informações essenciais para compor, para você lançar por escrito, você ordenar essas informações extraídas do título para lançar na matrícula. Extrai-se do título de outros documentos. Então, se você me perguntar, no Brasil hoje, prevalece a técnica para o folio real, para a matrícula, a técnica de escrituração transcritiva ou inscritiva? Na matrícula, sempre a técnica inscritiva. Não se faz a transcrição literal do título. Agora, e no livro 3? No livro 3, como regra, você tem a transcrição da integralidade do título. A não ser que alguma normatização ou regulamentação do Estado, por exemplo, o Código de Normas do Extrajudicial do Estado de São Paulo, fala que, como regra, o livro 3 lá no Estado de São Paulo também é feito pela técnica inscritiva, em que você colhe do título e outros documentos as informações essenciais e lança lá no livro 3. Mas, de regra, livro 2, técnica inscritiva, livro 3, técnica transcritiva. Lá no livro protocolo, também é a técnica inscritiva, você não transcreve o título todo, você extrai informações essenciais. E nos livros 4 e 5 e a aquisição de imóvel rural para o estrangeiro, também é a técnica inscritiva, você traz informações essenciais e lança ali no livro, lança no livro. Vale mencionar uma terceira técnica que a gente nunca adotou no registro imobiliário, como regra, nunca adotou isso no registro brasileiro, que é a técnica ou sistema incorporativo ou de arquivamento, em que você vai empilhando cronologicamente os títulos e alterações relativos a ele. No registro imobiliário brasileiro nunca se adotou, não se adota a técnica do sistema de transcrição incorporativo ou arquivamento. Esse sistema de escrituração é utilizado nas juntas comerciais até hoje, para a escrituração de registro de pessoas jurídicas, sociedades empresariais. Tudo bem? Beleza. Bom, em matéria de escrituração registral, vale a pena destacar também
um princípio muito importante no direito registral imobiliário, que é o princípio da continuidade registral. Vamos pensar o seguinte: o sujeito A vendeu um terreno para o sujeito B. Suponhamos que esse sujeito B seja casado na comunhão universal de bens. Então, quando este terreno entra no patrimônio de B, pelo regime da comunhão universal, o cônjuge dele se torna coproprietário pela chamada mancomunhão. Depois você pesquisa aí o que é a tal mancomunhão. E esse sujeito B tinha 2 filhos. Esses 2 filhos, pelo falecimento de B, vão herdar uma parte desse terreno. Para que os filhos que herdaram esse terreno possam registrar uma escritura de venda desse terreno, antes ele tem que observar a continuidade registral. Qual que é? De B para eles, eu tenho que registrar um título que é a partilha dos bens, em que eu formalizo a aquisição pela saisine, né, pela sucessão hereditária, deste imóvel pelos herdeiros. E aí depois é que eu vou registrar uma escritura pública alienando dos herdeiros para um terceiro qualquer. Isso é em razão da lógica da continuidade registral. Muito bem. Finalizado este princípio aí dentro da lógica da escrituração registral, a gente vai para mais um quiz. Então, comigo aqui na tela, vamos analisar primeira questão do nosso quiz aqui. Primeira questão do nosso quiz. Beleza. Bom, a questão número 1 diz o seguinte: o enunciado sobre os atos registrais protocolares e extraprotocolares é correto afirmar, exceto o quê? Ou seja, o que eu não posso afirmar sobre atos registrais protocolares e extraprotocolares? Na letra A, está dito assim: os atos lavrados nos livros registrais imobiliários, previstos na Lei de Registros Públicos, são considerados atos registrais protocolares. Questão B. Uma característica marcante do procedimento registral imobiliário especial é a existência de um ou mais atos registrais extraprotocolares obrigatórios, além da nota de exigência. Letra C. Lembrando que nós estamos procurando a que é a errada. No procedimento registral especial, não há a prática de ato registral denominado protocolar, lavrado no registro geral ou no registro auxiliar. E letra D. São praticados atos extraprotocolares no procedimento registral referente à incorporação imobiliária, à instituição de bem de família e ao loteamento. Pois bem, chegou aí qual é a resposta possível nessa questão? Nosso gabarito é letra C. Lembrando que atos protocolares são aqueles praticados nos livros próprios do RI. Então, prenotação é protocolar, registro é protocolar, averbação, abertura de matrícula. Atos extraprotocolares são aqueles que são praticados pelo oficial de registro, mas não são lançados no livro. Nota de exigência, edital, decisão em uso capião e por aí vai. Próxima questão do nosso quiz. A próxima questão tem o seguinte enunciado: sobre a uso capião extrajudicial, é correto afirmar: o reconhecimento extrajudicial da uso capião será processado perante o oficial de registro do domicílio do titular do imóvel conforme constante da matrícula. B. Por se tratar de procedimento administrativo extrajudicial, a presença de advogado na uso capião extrajudicial é facultativa. C. É requisito obrigatório para uso capião extrajudicial a lavratura de ata notarial pelo tabelião de notas da localidade do imóvel. E letra D, não é cabível o procedimento de dúvida registral no procedimento da uso capião extrajudicial. Você já sabe qual é o gabarito aí, não é essa?
Gabarito nessa hipótese é a letra C. Lembrando que a competência para o processamento da usucapião não é o domicílio do titular do bem, é o domicílio do bem, é o domicílio do imóvel em si. É o domicílio do imóvel em si. Próxima questão do nosso quiz. O enunciado diz: sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, é correto afirmar, exceto. Então, o que eu não posso afirmar sobre sobre a adjudicação compulsória extrajudicial? A opção A diz: a adjudicação compulsória de imóvel, objeto de promessa de venda ou de cessão, poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de registro de imóvel da situação do imóvel. Próxima opção: o promitente vendedor não é legitimado para requerer a adjudicação compulsória extrajudicial no serviço de registro de imóvel da situação do imóvel. Letra C. É requisito da adjudicação compulsória extrajudicial a prova do inadimplemento, caracterizada pela não celebração do título de transmissão da propriedade plena no prazo de 15 dias, contado da entrega de notificação extrajudicial. E letra D, é obrigatória a lavratura de ata notarial lavrada por tabelião de notas, da qual constem a identificação do imóvel, o nome e a qualificação do promitente comprador ou de seus sucessores, constantes do contrato de promessa, a prova do pagamento do respectivo preço e da caracterização do inadimplemento da obrigação de outorgar ou receber o título de propriedade. Então, qual dessas opções não é correto afirmar em matéria de adjudicação compulsória extrajudicial? A opção é a letra B. Muito bem, então a gente finaliza aqui a nossa quarta aula e eu te aguardo para a nossa quinta e última aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.